Olha aí, pessoal, temos mais um capítulo, mais um episódio nessa história aqui da revisão da vida toda do INSS, né? Realmente é um assunto que tem repercutido bastante nos últimos tempos, uma situação judicializada há vários anos, né? E que agora está lá no STF, né? Então a coisa caiu no colo agora do ministro aqui, Cristiano Zanin, o advogado pessoal do Lula, né? Você conhece o primeiro indicado dele para o cargo do STF, para a vaga aberta no governo Lula 3.0. E ele decidiu o seguinte, ele votou contra essa revisão da vida toda do INSS. Isso vai trazer algumas repercussões para o placar atual do julgamento que já está se arrastando há algum tempo, e pode ser que a questão volte lá atrás, volte lá para o Superior Tribunal de Justiça por conta disso. Então vamos dar uma olhada aqui nesse assunto, o que aconteceu, tentar entender por que o Zanin está votando contra isso. Será que é o interesse dele próprio, uma convicção, aliás, dele próprio, uma convicção jurídica, ou ele está atuando em favor do governo Lula para tirar essa bomba do colo aí do Molusco, né? Vamos dar uma olhada nessa história. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que aconteceu? Essa história aí da revisão da vida toda, explicando aqui de uma forma mais simples, certamente você conhece o tema, né? Mas é um processo que está rolando há muito tempo aí na Justiça, da parte de aposentados do INSS que trabalharam lá atrás e que receberam salários em outras moedas, né? Como o cruzeiro, o cruzado real, aquelas coisas todas que sofreram com inflação muito alta e tudo mais, gente que recebia salários altos naquela época, mas por conta da entrada em vigor do Plano Real, quando de sua aposentadoria, acabaram de fato aí tendo um cálculo prejudicial, digamos assim, das suas médias salariais por conta da questão de conversão de valores e tudo mais, acabaram tendo algum prejuízo nessa história aí. Então eles entraram na justiça, deve ser aí algum caso específico, mas isso começou a tramitar na justiça e a ideia seria a seguinte, que houvesse essa chamada revisão da vida toda aí. Ou seja, caso isso seja aprovado de fato, o INSS teria que rever a aposentadoria dessas pessoas nesses casos específicos aí, e recalcular o valor do benefício, né, da aposentadoria, da pensão que é paga para esses beneficiários. Então, é claro que isso teria um impacto enorme para as contas da Previdência Social, que, como você certamente sabe, estão completamente destruídas, arruinadas há muito tempo. A Previdência Social no Brasil é absolutamente quebrada, ela é insustentável dado o seu formato, não tem a menor condição dela continuar existindo como tal por muito tempo. E se esse tipo de situação passar lá no STF, da revisão da vida toda, a tendência é que o INSS colapse mais rápido ainda e, no curtíssimo prazo, isso representaria uma piora das contas públicas para um governo que já está com suas contas mais do que deterioradas. Então, essa história está sendo julgada há muito tempo no STF, porque o que aconteceu é que a situação chegou no STJ, né, que a gente tem a ideia aqui a decisão do STJ, né, foi feita anteriormente, só que o que aconteceu com essa decisão aqui lá atrás, né, que foi em 2019. Então, houve esse julgamento lá no STJ, porém o INSS recorreu da decisão lá da corte anterior, né, que é o Supremo, a instância inferior, recorreu disso para o STF justamente por conta dos problemas, do prejuízo que isso poderia acabar acarretando, né? Então, o que aconteceu? No ano passado, o STF autorizou por um placar apertadíssimo, ele votou a questão 6 votos a 5 aí, o recálculo nesses valores da aposentadoria para determinados casos aí, né? Então, o STF decidiu a coisa dessa forma aí, com uma margem apertadíssima. Um voto aqui foi decisivo para tornar a situação, decidir a situação em prol do pessoal que recorreu aí, os pensionistas, os aposentados. Mas aí, ali mesmo no STF, o INSS recorreu dessa decisão aí, fez uma alegação dizendo que o Supremo Tribunal não analisou um ponto que poderia mudar a sentença aí. E o que acontece? Logo depois aí,
o pessoal do STF entrou em recesso, né? E aí outras pautas na frente para serem julgadas, etc. O que acontece? Ricardo Lewandowski saiu do cargo dele lá de ministro do STF no mês de agosto e o Cristiano Zanin entrou no lugar dele logo em seguida aí. Só que o que acontece, né? Ele concordou com os argumentos aqui apresentados pelo pessoal do INSS e ele pediu vista no dia 15 de agosto para analisar melhor esse caso, né? Então, o que acontece? A gente sabe agora que o cara que entra no lugar do ministro anterior pode reverter o voto anterior. Qual que era o temor, digamos assim, de forma geral? É que o Cristiano Zanin revertesse o voto do Lewandowski. E o que ele fez? Obviamente, ele concordou com isso aí, conforme a gente viu, né? Ele votou contra a revisão da vida toda das aposentadorias lá no INSS. Agora, ontem, dia 24, sexta-feira, 24 de novembro, quando a coisa começou aí a circular, né? Então, houve uma mudança de voto nessa história aí, que desbalanceia o caso. Estava 6-5 a favor da revisão para a vida toda, isso aí muda para 6-5, né? Mas a coisa não para por aí, tem mais alguns itens aqui a serem colocados aqui sobre a mesa, não é? Como a coisa está sendo revista, os ministros podem reformar os seus votos. Então aqui o Luiz Roberto Barroso já concordou com Zanin e votou contra a revisão da vida toda também durante a madrugada, porém outros ministros aqui ainda vão votar, ainda vão apresentar o seu voto. E esses aqui, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Nunes Marques, eles votaram contra a revisão da vida toda. Se esses aqui mantiverem o seu voto, mantiverem o seu entendimento durante essa votação que vai se arrastar por uns dias aí, talvez, se isso acontecer, pode ser então que o voto lá de 2022 possa ser revertido, né? A decisão que foi feita em 2022 possa ser revertida e a situação lá que o STJ havia anteriormente autorizado a revisão da vida toda aí, isso aí seja modificado e o INSS não tenha mais essa obrigação a fazer, né? E aí o julgamento voltaria lá para o Tribunal de Justiça, normalmente sairia da alçada do STF, porque parece que a coisa está tramitando ainda lá também, né? O Alexandre de Moraes aqui, que é relator do caso, ele votou a favor da revisão da vida toda aí, só que ele fez aqui uma limitação da aplicação dessa decisão para não dar um impacto tão grande aí, né? Ele disse que isso aí teria uma data de pagamentos, com a data de referência para os pagamentos aqui, o julgamento que foi realizado lá atrás por eles, 1º de dezembro de 2022, né? Só que a coisa tem mais desdobramentos ainda, porque temos a senhora Rosa Weber, que votou aqui com Alexandre de Moraes, né? Votou favoravelmente ao que ele decidiu lá, votou conforme o relator aqui, com uma ou outra modificaçãozinha, só que ela também se aposentou do STF e a vaga dela está disponível ali para ser preenchida por algum indicado do Lula. Acredita-se que vai ser o Flávio Dino mesmo. E pode ser que esse indicado, então, tenha uma compreensão, um entendimento diferente do da Rosa Weber e mude também o voto que ela colocou, ou seja, essa revisão para a vida toda aí estaria sepultada de fato nesse caso aí, né? Então vamos ver ainda o que vai repercutir dessa história, mas eu acho que provavelmente a revisão da vida toda do INSS vai subir no telhado. Não tem muito o que se questionar nesse caso, dado o histórico dos ministros que estão votando, dada a virada de casaca aqui do Cristiano Zanin, né? E o que a gente prevê que vai acontecer nesse sentido aí. É bem provável que os ministros mantenham os seus votos aí e que se entrar alguém no lugar da Rosa Weber antes desse julgamento ser finalizado, essa pessoa vai votar favoravelmente ao fim, à anulação, digamos assim, da revisão da vida toda do INSS, né? Por que eu acredito nisso? Porque existe um claro interesse do governo Lula em anular essa decisão que foi anteriormente tomada, né? Porque isso aí vai trazer um impacto orçamentário muito grande, um impacto fiscal aí difícil até de calcular, difícil até de mensurar. E claro que o governo não quer que isso aconteça. Então o Cristiano Zanin, que é o advogado pessoal do Lula, né, conforme nós bem sabemos, foi colocado lá no STF para cumprir com essa função. Cristiano Zanin já mostrou a que veio, né, já mostrou o serviço ali, agindo em favor do seu antigo empregador, né, dizendo basicamente que não vai sacanear o governo Lula com essa história, jogando essa bomba
para o colo do Lula, né? E é por isso, inclusive, claro que alguns nomes mais favoráveis ao Lula também votaram nesse sentido, mas qualquer um que entre no lugar da Rosa Weber, indicado pelo Molusco, também vai votar nesse sentido, porque o cara não vai chegar ali, não vai entrar digamos assim, essa missão de sacanear o Lula, né? Talvez, se a indicação for antes do fim da votação, Lula já vai botar alguém com o compromisso de votar algumas pautas favoráveis ao seu governo ali, com essa promessa, né? Então, no meu entender, essa questão da revisão da vida toda do INSS, infelizmente, vai subir pelo telhado, mas é aquela história. O INSS, de forma geral, serve para prejudicar o contribuinte, né? Contribuinte, entre aspas, porque aqui no Brasil, acredite ou não, existe a figura do contribuinte obrigatório. Contribuinte obrigatório, onde já se viu uma loucura dessas, né? Mas isso aqui é o Brasil, a gente sabe bem como a história funciona e o INSS tem essa grande função no final das contas, né? Que é prejudicar a vida do contribuinte. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.